A primeira pergunta aqui é da Alana Magnoção. Ela está perguntando para o Kim qual é a primeira bomba que o próximo presidente vai encontrar no primeiro dia de governo. É fiscal, né? A principal é o orçamento. Você acha que é fiscal? É, com Acho que é certeza. tributária. A partir de, meia-noite e 1, dia 1º de janeiro, começa a reforma tributária. Hoje, a gente já tá quase em agosto, a gente não sabe quanto que vai ser a alíquota da CBS, cara. Ah, mas ó, Tem muita coisa pra... posso falar? Explica essas eu paradas eu aí, acho que... Vamos entrar nas duas coisas, na Tá. tributária e no orçamento. Eu só vou, enfim, eu vou Apontar o problema. explicar o porquê eu discordo de você, aí depois você desenvolve o porquê você Ok. discorda de mim. Estamos combinados? Vamos lá. Por favor, um Então, acordo aqui, certo. ó. Muito bem. Eu discordo de você porque eu acho que esse é o problema mais... A implementação da reforma tributária e a prática da reforma tributária, eu acho que vai dar mais dor de cabeça pro povo do que pro presidente. Sim. Porque eu acho que assim, que a Por equipe... isso que... Tá, ok. Entendeu? Pensando na pergunta, só na pergunta do Homer, ok, agora eu concordo com você. Tá, É muito que bem. eu foquei na questão do que vai estourar primeiro, entendeu? Não, eu gostei que eu já ganhei, você nem desenvolveu o seu ponto. Mas a primeira bomba é orçamentária, né? Por quê? A gente tá com a dívida alta, a gente tá com o juro alta e o que eu venho falando há 2 anos, e assim, pouquíssimas pessoas repercutem isso, e eu já expliquei de várias maneiras, só que assim, eu acho que eu desisti de explicar de uma maneira que as pessoas se importassem e, enfim, falasse, tivesse alguma visibilidade no assunto, e aproveitando o momento que o programa já foi pros caralho mesmo, eu vou tentar explicar de uma maneira mais escrachada, Tá bom. né? Tem o seu cu, viu? Não, velho. Vai lá, vai lá, Eu tô vai lá. achando que é uma linguagem mais popular, não Então, mas é. Ari Toledo. Tá. Ari Toledo. O seu cu é popular, então. Cara, os caras vão recortar isso. O Ari Toledo só falava no cu Os do caras vão Vilela. recortar isso e usar pra vida inteira agora. Que meu cu é popular, tá? Vai. Seu cu, tá lá. Tá. Atualmente no seu cu, O Brasil tá Calma, nessa situação meu. por quê? ó, o seu Ó. cu, ele vamos supor que tem 100 unidades de diâmetro ali. Unidades de medida quaisquer. De Pregas. diâmetro. Sem pregas. Atualmente, tem uma trolha que tem 96 unidades ali. Tá. Essa trolha, o seu ânus tem o diâmetro de 100. Ah, tá tranquilo por enquanto. Não tá tranquilo, Não, mas mas tá É tá 96. Você tem 4% de margem de uso ainda. Tem uma mano, folga ainda. Você tem quatro de espacinho ali. No mandato do próximo presidente, vai ter mais de 100 de diâmetro a trolha. E o seu cu só tem 100. Tá. Ou seja, Esse é o orçamento público. Vai rasgar. vai rasgar. Eu acho que deu pra todo mundo entender. cara. Vai entender por quê? As despesas obrigatórias vão ultrapassar 100% do orçamento. O que é despesa obrigatória? É quando o presidente ele é obrigado a fazer um gasto por causa da Constituição. E despesa discricionária é o quanto o presidente pode gastar livremente. Que, em regra, é o orçamento para investimento. Então, assim, infraestrutura não é gasto obrigatório. Segurança pública para o governo federal não é gasto obrigatório. CAPES, CNPq, farmácia popular, tudo isso é orçamento discricionário. Se o obrigatório ultrapassa, tudo isso acaba do dia para noite. A gente tem o que a gente chama de shutdown, que é o que os Estados Unidos têm quando o presidente não consegue fazer acordo com o Congresso para aprovar o orçamento. Aqui não, a gente não vai ter por uma falta de acordo no orçamento, a gente vai ter por imposição da realidade. Então, o próximo presidente ele vai ter que fazer uma reforma tão profunda no orçamento, consequentemente no seu cu, que ele vai ter que, fazendo uma analogia, vai ser difícil, mas ele vai ter que raspar todo O ano. Que isso, cara. Toda a prega. Ele vai ter que raspar a prega assim. Na mesma medida, enquanto a trolha tá lá, já ultrapassou 100%, na mesma medida em que ele raspa sua prega pra facilitar a saída, ele vai diminuindo aos poucos, a trolha vai tirando aos poucos. Tá bom, obrigado, Monark. Alguém quer complementar de uma maneira menos chula aí? O que- Não, Eu desisti, eu já expliquei tecnicamente, ninguém liga. Lá vem o cara da despesa É obrigatória. verdade, agora esse discricionária. corte Não, do não. ânus dele vai viralizar. E Vai eu espero que você viralizar. entenda. Todo mundo vai Você vai entender, pagar a conta, cara. Você entendeu? Pessoal que Acabou o dinheiro. Só o pessoal que vai fazer as thumbs desses cortes, cuidado, tá? Com o Tá. que vocês vão colocar na imagem. O pessoal que vê as thumbs dos meus cortes, não tome cuidado.
Não, a minha parte é muito mais chata, assim, eu não vou ter a destreza de explicar Mas tem que como explicar Kim porque Kataguiri é muito complicado, cara. Pois a parte é. tributária. Então, a partir do ano que vem, o cu dele vai funcionar em 2 sistemas ao mesmo tempo. Não, mas pera aí. Esquece do meu cu, velho, pô. Antes ele atuava em 5 sistemas diferentes, né? Então pegou a reforma tributária, né? Pegaram vários impostos e transformaram em 2 tributos diferentes, né? E aí transformaram no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, né? Qual que é o ponto aqui? A CBS, eles não tiveram a coragem, né? O governo não teve a coragem de falar qual vai ser a alíquota. E aí foram perguntar para o ministro da Fazenda. Falou assim, cara, vocês não vão falar, né? Não, nós estamos estudando, mas acontece que é muito perigoso revelar qual vai ser a alíquota que vai incidir. Mas, meu Deus do céu, tá todo mundo aí, vai chegar agora, né? Como eu falei, 31 de dezembro, passou meia-noite, vai começar a incidir automaticamente, porque foi isso que ficou definindo a reforma tributária. Eles falam, não, mas qual que é a questão aqui, né, Vilela? Não é que é perigoso, não tem perigo nenhum, o perigo é só afetar a popularidade do Lula agora na eleição, né? Então, assim, tá se criando, com a reforma tributária, a regulamentação dela, pelo menos, uma insegurança jurídica, tanto em relação a isso, quanto em relação a outros temas, somente para que o Lula não seja afetado, cara. Então, assim, quando a pergunta que o Homer fala, qual que vai ser a primeira que vai estourar, eu acho que é essa. Eu acho que, para mim, o que vai afetar mais a população é essa. Eu entendo essa questão da parte fiscal que o Kim falou, mas eu acredito que o efeito dela vai demorar muito mais do que a complexidade que vai se dar quando a reforma tributária for instituída. Outra coisa que eu me lembrei agora sobre a reforma tributária, o imposto do pecado. né? Imposto seletivo, IS. Inclusive, sabe o que é pecado? Lá vem. Não, deixa pra lá. O imposto do pecado que a gente não sabe qual que vai ser a alíquota ainda, né? Que é aquele... Sabe o que é o imposto do pecado? Sim. É o extra, né? Sobre o... Ele falou, sabe o Kim tá explicando mesmo assim. Sim. É porque eu só pra saber mesmo, mas eu caguei. Não, mas é pro público. O imposto do pecado É é o imposto bebida- para desincentivar o consumo de coisas que são nocivas na visão do governo, ou que às é, vezes além são de bebida? nocivas mesmo. Que Você vai acha que o entrar? cu, A população- o cu do Vilela entraria nessa lista? Entraria, Com certeza. né? Realmente comê-lo faz mal. Não, mas o que entraria nesse do pecado? Uma das coisas que entrou, coquinha. É o A açúcar. coquinha vai ficar mais cara, bebida açucarada. Todinho. Todinho. Não, todinho não entra. Foi especificamente, que isso foi uma coisa que a gente questionou no plenário, né? Da maneira como eles desenharam o texto, ficou só refrigerante. Então, tipo assim, mas peraí, todinho na bebida açucarada, o problema não é o açúcar na bebida? Mas... E por quê? Porque é só refrigerante que tem arrecadação significativa. Ah, tá. Então, tipo assim, a justificativa é, vamos tributar, entre aspas, o pecado que faz mal pra população. Refrigerante engorda, faz mal, dá diabetes, não sei o que lá. Mas, as outras coisas que... E olha o paradoxo. Açúcar tá isento porque tá na cesta básica. Bebida açucarada tá no imposto do pecado. Ou seja, Mas, você meu, compra o açúcar, tá de boa. Você pôs numa bebida, agora você vai ser tributado. eu Cara, não acho, faz tipo sentido. assim, isso. mano, No caso... Se você mandar, mano, um açúcar puro pra dentro, É, aí nossa, não cara, faz é. mal. Agora, Mas você vou- misturou na Não, e água... no- porra. Não No tô caso- querendo aumentar também de bebida alcoólica? Não, isso Tudo, com tudo, certeza tudo. entra. Mas é que no caso do Arma, todinho bebida especificamente, ele entra com bebida láctea, né? Que foi a treta do McDonald's. Eu não sei se o pessoal Sim. percebeu sobre a questão do sorvete. Trocou o nome. Que trocou. Hoje já não é mais sorvete que você tem lá no quiosque, tá sobremesa láctea. Porque eles conseguiram convencer o governo de que o sorvete do McDonald's não é sorvete, é uma bebida láctea e que aí entra nessa isenção fiscal. É, que assim, enfim, se a gente for entrar em complexidade, principalmente de ICMS, né? chocolate. É que o ICMS agora, né? Uma E das amendoim coisas boas da também, reforma tributária é ter acabado o ICMS e ter tornado uma alíquota única mais simples. Mas, pô, tinha loucura de Crocs, por exemplo. Foi uma discussão, uma briga com a Receita gigantesca. Por quê? Crocs vai ser tributado como tênis? Vai ser tributado como chinelo? Vai ser... Aí os caras... Ser tributado como coisa feia, né? Horrível. É bom, se esse for o caso... Cara, hoje... Mano, hoje o Kim Hoje tá o aqui, Kim né? tá fire, velho, você é louco. Tá um- Ô, Vilela, Peraí. o Kim falou tanto do seu furico que estão chamando ele de Kim Cataprega. É bom, pelo Essa menos não foi é o muito- que perde. E os últimos acontecimentos aí? Cara, Lance vamos lá. Que sobre a nós urna temos? eletrônica, o movimento de Michele versus família Bolsonaro, como que a gente tá? Cara, vamos lá. A gente tem... Posso só falar esse de urna eletrônica? Porque, Claro, assim, você falou pouco, vai lá. Porque eu acho que... Quem convida? Vamos lá. Fala aí, cara, tô zoando. Pô, pensei que você tava falando sério. Mano, É... E urna eletrônica. Sobre urna. É.
Tava até discutindo hoje mais cedo com jornalistas, que eles falam assim, gente, não é possível, tem que ter alguma estratégia pro Flávio ter falado pra embaixadores sobre urna eletrônica, exatamente a mesma coisa que o pai falou, ou seja, ele deve estar cavando uma inelegibilidade pra ter uma desculpa pra sair da candidatura dele. E aí eu falei, a minha opinião pro jornalista foi o seguinte, não, o Flávio é burro. Você acha Ponto. que não tem uma Não estratégia? tem nenhuma não tem. estratégia Eu tenho dele se certeza que não tornar tem. deliberadamente inelegível. Porque não tinha o porquê. A coisa mais fácil do mundo era o Flávio simplesmente fazer um acordo, abrir mão da candidatura e falar, gente, tô saindo pro Senado, né, vou continuar aqui. Ele tem a cadeira garantida no Senado, ele ganha facilmente lá no Rio de Janeiro. E falar, olha, como tem nome que tem menos rejeição, ou por um acordo maior, não sei o quê, ele não precisa cavar a própria inelegibilidade pra ter uma desculpa pra sair. Todo mundo já quer que ele saia. No entorno dele, o Centrão quer que ele saia, Michele quer que ele saia, Eduardo já tá brigando com ele, que esse é outro ponto também de família Bolsonaro, que mostra que o pessoal em torno do bolsonarismo não tá lá por princípio nenhum, mas tá por oportunismo. O Bolsonaro, ele tá vivo. O Jair Bolsonaro, ele está vivo, ele respira, ele está entre nós em plano terreno. Mas Flávio, Eduardo e Michele já estão em cima do caixão dele discutindo a herança. Os spoilers. E discordando sobre o testamento. Né? Então, não é que o sangue não esfriou, é que o sangue nem parou de correr. não né? parou de correr. É assim, eles estão E em o cima. silêncio do pai? É que o pai também não pode se comunicar que o com a pai não pode população, falar, cara. A né, gente não meu? sabe o que ele tá falando. Não sabe, né? Se ele der um surto em casa e brigar com a Michelle, ou se ele falar, Michelle, volte a Vamos amar... fazer uma Que adivinhação. O que essa- que você acha que tá passando na cabeça dele ou é impossível saber? Eu vou te falar porque, assim, a gente nunca pode subestimar o fator B do bolsonarismo, né? Que é o fator burrice. Tá. Esses caras são retardados, cara. Eu não tô brincando, esses caras são retardados. Saiu uma pesquisa que mostrou que a maior parte das pessoas que não foi votar no segundo turno votaria no Bolsonaro. E essa diferença seria o suficiente para ele ganhar a eleição. Então, o fato do Jair Bolsonaro ficar falando para as pessoas que a urna era fraudada, que olha, não dá para confiar, não sei o que lá, fez com que as pessoas, porque o primeiro turno ainda tem o candidato a deputado, a senador, que fala pro cara, meu, sai de casa pra você votar em mim, hein, meu, não esquece, hein. Aí o cara pega o santinho lá, vota no candidato dele e mete um presidente lá também. No segundo turno, a galera saiu fora, fala, mas essa urna não funciona mesmo. Então, esse fator burrice nunca pode ser desprezado. Não é estratégico falar disso, como quem falou, e esses caras cometem faltas primárias. Esses caras, o fato, por exemplo, do próprio Jair Bolsonaro escrever uma carta, falando, carta ao povo brasileiro, e aí depois ele fala, não, mas não era para as pessoas saberem. Mas como assim, cara? Tá muito claro que você fez uma coisa absolutamente contraditória. É muita burrice uma atrás da outra. Puxando o saco do meu amigo aqui, cara, quando eu fui disputar a primeira eleição, junto com o Kim em 2018, que a gente não tinha nenhuma campanha de experiência, o Minato, que foi um dos nossos coordenadores e o cara que cuidou de toda a parte financeira, né? O japa dos números, né? Tá aqui. E, cara, quando você não sabe uma coisa, o que você faz? Você pergunta pra quem sabe. Minato, é o seguinte, cara, nós estamos com um problema. Nós temos pouco dinheiro. Onde a gente põe o dinheiro? A gente põe em funcionamento, a gente compra santinho, a gente compra adesivo de carro. Como é que faz? Como que faz certinho? Recebemos essa doação, isso aqui tá certinho? Você pergunta, você pede orientação pra alguém. Esses caras, cara, pra falar de urna eletrônica, eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Eles não têm a menor ideia. E eles só saem falando um monte de besteira, cara. Então, mas aí das duas, uma. Ou esse cara não pergunta, ou pra quem ele pergunta, a resposta vem Mas errada. eles que é o que nem eu perguntam. acho que acontece no caso do celular, né? Do Flávio, em relação a dar celular pra todas as mulheres do Brasil, né? Primeiro que eu acho que não tem estratégia por trás disso, mas o Kim tem batido muito nessa tecla. Esse é o maior exemplo de que ele não tem amigo nenhum, cara. Que ninguém chegou do lado dele e falou assim, puta, isso é uma ideia de bosta. Né? Isso que você tá tentando pra aliviar a crise com o público feminino que você tem recebido depois da briga com a Michelle, não vai funcionar e é uma ideia de merda. Ninguém fez isso por ele, cara. Então, assim, eu acho que das duas, uma, ou ele não ouve ninguém, tira essas ideias do cu também e sai por aí falando, ou pra quem ele pergunta, os caras falam, caralho, Puta ideia, velho. agora, mano, se o Lula tivesse pensado nisso, era o Bolsa Família 2.0, era o celular da família, alguma coisa assim. Então, assim, eu não consigo entender qual dessas duas hipóteses é a real. Se ele é um cara cabeça dura, o Jair eu acho que era cabeça dura. O Flávio, eu acho que ele tá cercado de pessoas ruins. O Flávio é o seguinte, o Flávio não tem convicção de nada. O Flávio, ele é meio que o arquétipo do príncipe. Como o pai dele foi jogando ele nos lugares, pra quem não... vamos lá, outra coisa, Flávio, pode processar, tá? Você sabe que o Flávio Bolsonaro foi o primeiro funcionário fantasma da família, né? Ele foi funcionário fantasma do Roberto Jefferson, depois foi o Eduardo. Não, o Eduardo foi também, mas o Flávio foi antes dele. O Flávio, ele já começou a carreira política dele em esquema.
O Flávio sempre foi o legalzão, o amigão, não vamos arrumar briga, vamos lá. Então ele é esse cara genérico, completamente sem convicção, que precisa fingir emular as coisas. E aí numa dessas, alguém fala, meu, você precisa parecer um cara mais legal. Puta, vota o PL da misoginia. Fala que vai dar celular pra mulher. Fala que vai dar Bolsa Família, que Bolsa Família, a maior parte dos beneficiários são as mulheres que não têm como se sustentar. Porra, bicho, vou ganhar o voto. Não, você não ganha. Aí ele briga não, né? Cavam, né, uma armadilha pra ele por conta do vídeo da Michelle Bolsonaro, o cara fica todo cagado. Então, não tem estratégia. Não tem estratégia, Vilela. É pura burrice, cara. É pura burrice. E a Michelle? A Michelle, vamos lá. Isso é outra coisa. A Michelle, tem uma entrevista da Michelle, eu não lembro se é 2017, 2018, falaram inclusive hoje na minha live, né? Onde ela dá uma entrevista. Cara, você vê ali a humildade em pessoa, né? Ali, ela era esposa do Jair. A Michelle hoje não é esposa do Jair, irmão. A Michelle hoje, ela é uma política concorrente da família Bolsonaro. É isso. A Michelle é isso, tá? A Michelle, ela conseguiu com muita habilidade, inclusive, pegar as pessoas do micro-universo bolsonarista, encantá-los com essa figura matriarcal, não porque eu faço a marmita pro meu galego, não porque eu sou muito crente, eu acredito muito em Deus, não porque eu quero fazer o bem, eu sou caridosa, ela tem aquele trabalho social dela com as pessoas surdas mudas, etc, etc. E a família foi lá degringolando em escândalo de corrupção e ela com essa popularidade conseguiu capitanear, através inclusive da força institucional do Valdemar da Costa Neto, né, toda uma estrutura política e pessoas ao redor dela, que agora não racha, irmão. Ela, opa, o Nicolas já olhou e falou, tamo junto, e esses dois estão juntos, cara. A Michelle e o Nicolas estão trabalhando. Inclusive saiu uma matéria mostrando que o Nicolas teria sido o idealizador do vídeo da Michelle contra o Flávio. Né? Eu não duvido disso, eu também não duvido disso. Então a Michelle é isso, cara. A Michelle ela só vai cutucando ali o Flávio pra não deixar ele pegar o espólio do Bolsonaro. E como o Bolsonaro tá fragilizado, é o cenário perfeito pra esse time. É isso. Dá pra saber o que vai acontecer nos próximos meses? Bom, vai ter uma eleição. Dentro da família Bolsonaro? Cara, eu acho o seguinte... A Michelle tá guardando alguma coisa? Ela quer ser candidata? Eu acho que a Michelle não quer. Pra Michelle hoje não seria bom ela ser candidata. Nem vice. E por quê? Nem vice. Imagina, vice pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Por que, Vale que a não é pena bom pra ela ela. ser candidata? Porque uma parte do bolsonarismo ficaria ressentido. Ah, pô, ela fez tudo isso pra puxar o tapete do cara que a gente gosta. E ela não tem chances contra o Lula, que tá fortíssimo, cara. O Lula está fortíssimo. A verdade é essa, a oposição errou ao longo desses anos, não fez nada de relevante, não conseguiu soltar os presos do 8 de janeiro, não conseguiu travar nada. Né? Teve um projeto que o Kim travou sozinho, que eu não lembro o que era, algum aumento de imposto. Era a medida provisória de aumento de imposto sobre Que o Nicolas conseguiu votar errado. Investimento no agro e investimento no setor imobiliário. O Kim travou sozinho, o Nicolas votou errado, falou, foi mal, tava cuidando da minha filha. Ah, apertei o botão errado, virou moda agora nos caras. Então, a oposição está fragilizada, o Bolsonaro está fragilizado, deixa o Flávio ir pro sacrifício e eu tenho certeza que a Michelle vai querer se consolidar para 2030. Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que é isso, né? Essa pergunta sobre o que vai acontecer nos próximos meses é engraçado porque eu acho muito mais fácil a gente definir, né, ou tentar prever o que vai acontecer nos próximos anos do que o que vai acontecer nos próximos meses. Porque dos dois lados, tanto do lado do petismo quanto do lado do bolsonarismo, tá todo mundo, esse pessoal que ao redor do Bolsonaro e ao redor do Lula, estão jogando parado. Estão esperando porque eles sabem que vai ser a última do Lula e daí do Bolsonaro o que vai acontecer com ele não vai ser candidato em 2030. Então o Tarcísio, por exemplo, não tem pressa nenhuma para ser candidato. Ele sabe que agora o Flávio perdendo essa, para ele é ótimo, porque daí ele surge novamente como o grande candidato do bolsonarismo, o cara mais técnico, aquele que governou São Paulo por 8 anos, e a Michelle é a mesma coisa, e a turma do Nicolas é a mesma coisa. No lado da esquerda, a mesma coisa que o Kim estava falando aqui antes, né? Tanto o Boulos, por que o Boulos não tá saindo candidato agora? Ele foi candidato lá atrás de 2018, né? O pessoal sempre teve essa tradição. O Boulos fez acordo para não ser candidato a nada, né? Nem a deputado nessa eleição. Exato, né? Porque ele sabe que ele tá jogando parado. Bom, eu acho que tem dois elementos, né? Primeiro, dele entrar na disputa interna do PT para ser um dos sucessores do Lula, né? Ele arrastou o PSOL, né? Liderou a ala para o PSOL continuar 100% na base do Lula e não abrir dissidência. E o outro ponto é, ele viu que fez um mandato apagado de deputado, ele perdeu a eleição para a prefeitura e compara os dois cenários. Inclusive a outra eleição que foi 2020, né, Arthur, que o Boulos disputou, você foi candidato, né? O Boulos foi melhor numa eleição em que ele não tinha tanto tempo de televisão, que ele não tinha tanto dinheiro, que tinha candidato do PT, do que dessa vez ele foi pro segundo turno contra o Covas,
Dessa vez, ele teve dezenas de milhões de reais, ele teve apoio do PT, o PT não teve candidato e ele teve um desempenho pior. Então, eu acho que ele chegou... E ele montou o mandato de deputado federal inteiro, ele praticamente não pisou em Brasília, né? O mandato dele todo era a serviço dele disputar a prefeitura. E o mandato dele ficou apagado, ele percebeu que se ele disputasse para deputado, ele teria bem menos... Ele foi o deputado mais bem votado, né? De São Paulo. Ele percebeu que se disputasse a reeleição, ele teria bem menos votos, ele passaria vergonha. E também que se ele continuasse exercendo o mandato, ele estaria apagado. E aí ele fez um acordo com o Lula para ele assumir o ministério, né? Como ele assumiu, para ter a visibilidade de ministro, que também acho que não tá dando muito certo. E aí, em troca, ele não é candidato, o Lula dava o ministério para ele e ele lançava a mulher deputada federal, né? Então, teve esse desenho. Mas uma coisa que me ocorreu agora, Vilela, que eu acho importante a gente colocar aqui, sobre fontes de vazamento de Banco Master, né? Não é necessariamente, tipo assim, de vários lugares pode vazar coisas de Banco Master sobre PT, sobre Flávio, sobre Centrão e sobre Supremo. Inclusive, dentre todos esses que eu coloquei agora. Porque todo mundo sabe que o escândalo do Banco Master ganhou uma dimensão que ele não vai acabar sem ter alguma cabeça sendo entregue. Pode ser que, e eu acho que não vão ser todas as cabeças, né? Mas todo mundo entendeu que vai ter que ter uma cabeça grande, de alguma autoridade grande da República que vai ter que ser entregue. E aí, eu vou colocar uma coisa pra você que não sei se as pessoas já sabem, já leram sobre isso, mas existe uma avaliação por parte do Toffoli de que quem vazou coisas de Resort Itaiaia, de coisas de foi o PT, foi o Palácio. Porque o Palácio, primeiro, o Lula tem uma rusga com o Toffoli, porque o Toffoli foi o ministro que impediu o Lula de ir no velório do irmão, quando o Lula estava preso, né? E o Toffoli tem aquele envolvimento grotesco lá, porque assim, não é nem que tá no nome do irmão, tá no nome do primo, tá no nome do laranja, não, ele era o sócio do resort, né, assim, a certeza de impunidade era tamanha que falou, não, eu vou ser sócio mesmo, e foda-se do Vorcário, né. E aí, primeiro, o Toffoli, o PT vazou coisa do Toffoli, né, pra queimar o Toffoli e tirar as atenções do PT e o envolvimento do PT no escândalo do Banco Master, porque o Lula recebeu o Vorcário, chamou o presidente do Banco Central para servir cafezinho pro Vorcário, chamou o ministro de Minas e Energia para atender os negócios do Vorcário e disse que não tinha nada com isso. Mas todo mundo sabe que metade do Master é PT, que é o Augusto Lima, sócio do Vorcário, amigo do Jacques Wagner e que só conseguiu ser sócio do Banco Master porque o Jacques Wagner contribuiu com um decreto lá no governo da Bahia que fez com que o Augusto Lima tivesse patrimônio suficiente, um ativo bom o suficiente para ele ser sócio do Vorcário. Então, assim, sai coisa de Toffoli, pode ter vindo do Palácio, pode ter vindo da Polícia Federal, pode ter vindo do Ministério Público, pode ter vindo de outro ministro supremo, pode ter vindo da própria defesa do Vorcário. A defesa do Vorcário também tem interesse em ficar vazando coisas, porque o Vorcário tá passando recado. Falando, ô, Supremo, não vai me soltar aqui não? Tenho coisa aqui, vai soltando. Ô, Flávio, não vai me soltar aqui não? Tenho coisa, solta. Ô, PT, não vai me soltar aqui não? Tenho coisa, solta. Ô, Ciro Nogueira, tu não tá me vendo que eu tô aqui preso? Vai lá e solta. Então, eu acho que faz parte do Vorcário vazar por meio da sua defesa coisas ali pra ir assustando a rapaziada e falar, gente, ó, vai cair alguém aqui se eu continuar preso, né? Do outro lado, o Palácio tem também interesse de vazar coisa contra Flávio, só depois da convenção, que o Palácio tem interesse de que acho que o prazo final de convenções é 5 de agosto? 5 de agosto é o prazo final de convenções. Aí passou a convenção, não dá mais pra voltar atrás na candidatura do Flávio, aí entra com a metralhadora do que o PT tem sobre o Master. Do outro lado tem o próprio Centrão, que o Centrão tem interesse que vaze coisa do Supremo e do Palácio pra tirar o foco deles, né? Então, é um jogo ali de empurra... Todo mundo tá interessado em tirar o próprio foco ali dos holofotes e do caso do Master, tanto que não saiu mais nada sobre Toffoli a partir do momento que ele, digamos assim, saiu de cena, abriu mão da relatoria, diminuiu a artilharia sobre ele, né? Curta esse vídeo e inscreva-se no canal.